Essa aqui é a nossa live, então, sem enrolação. A primeira coisa que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre inteligência artificial, tá? Quero falar aqui com vocês algumas coisas. Bom, galera, eu vou dar início aqui à nossa live, então, sem enrolação. A primeira coisa que tô só abrindo aqui a Photoshop. Vou mudar aqui. Agora a gente já tá aqui na tela do computador. Pra gente poder... Deixa eu só habilitar aqui. Quero deixar certinho pra vocês. Pra não ter nenhum problema. Beleza. Ó, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no Midjourney, eu criei um prompt para poder gerar essa arte aqui da Coca. Eu vou subir ela aqui no Photoshop para a gente conseguir dar uma olhada melhor. Aqui, ó. Foi esse prompt aqui que eu gerei. O que que eu fiz então? Geralmente eu sempre utilizo os mesmos comandos, raramente eu faço alguma alteração. Então eu simplesmente fui no Midjourney e coloquei uma lata de refrigerante na vegetação rasteira, no meio da floresta amazônica. Uma dica para quem quer aprender essa parte de Midjourney, aqui, sempre que você colocar o mais, geralmente sempre que você coloca o mais, você mostra para ele que isso está vindo depois da sua informação principal. Então, sempre tente colocar por ordem. Em primeiro lugar, aquilo que você realmente quer. E em segundo, você põe o seu cenário. Em terceiro, você pode colocar a iluminação. E, enfim, coloca sempre em prioridade. Você tem que colocar em primeiro lugar. Então, eu coloquei mais uma imagem limpa, uma luz de estúdio, vista frontal, uma foto tirada pela Canon, a câmera, né, para quem não sabe, a Canon EOS 5D Mark número 4. E coloquei fotografia estilo de produto, anúncio comercial, foto realista, 8K. Então, geralmente é isso aqui que eu utilizo. Você pode colocar outro tipo de câmera, você pode colocar lente, você pode colocar profundidade, enfim. Tem várias coisas Tem várias coisas que você pode colocar aí para poder estar melhorando o seu prompt. Lembre sempre de fazer testes e modificando e tudo mais. Então vamos lá. O que são esses comandos aqui para quem sempre me pergunta quais comandos eu utilizo, o que eu faço, né, na criação das artes. Então, geralmente esses comandos aqui são ordens que você dá para o Midjourney para que ele possa gerar para você aquilo que você está precisando. Então, por exemplo, sempre que você coloca traço, traço, AR, quer dizer que você quer o tamanho. Ah, mas quais são os tamanhos? Hoje eu vou falar somente do tamanho 2.5, que esse aqui é o tamanho geralmente daquela arte de Photoshop de 1080 por 1750, que é a arte que a gente utiliza para a criação dos posts, das nossas manipulações de produto, enfim. Já que a nossa versão aqui embaixo, quando você coloca traço, traço V, é a versão do Midjourney. Geralmente é aconselhado que você, quanto mais próximo da última versão você utilizar, melhores resultados você vai ter. Então, hoje, o Midjourney se encontra na versão 5.2, mas você pode estar criando artes na versão 5.1, na versão 5.0 também. Tem essa opção aí, você pode fazer as variações e de acordo com isso você consegue fazer aí a geração do seu prompt, tá bom? Eu geralmente utilizo entre a 5.2 e a 5.1. Já aqui no traço traço estilo, style no caso, seria realmente o estilo da sua imagem. Eu deixo aqui no estilo RAW, mas vocês podem aí, se vocês quiserem fazer alguma pesquisa, alguma coisa, para vocês poderem ver quais estilos geralmente tem. Isso aqui não vai ser uma live voltada para Midjourney nem para inteligência artificial. Eu tô só dando uma pincelada bem rápida aqui para você ter uma noção aí de como é que faz, como que funciona esse tipo de criação, tá? Então, é isso aí. Ó, depois a gente tem o traço traço S.
esse aqui eu marquei para vocês porque ele ajuda bastante na hora de deixar a sua foto mais artística. Então é para isso que esse aqui serve. Traço, traço significa, traço, traço S significa os valores de estilo. é, ele representa o quão artístico você vai desejar que o seu prompt fica. Então, se você colocar traço, traço S 625, você vai ter ali um leve toque artístico do Midjourney. Você pode ir de 625, de 250. Quanto menos você chegar, menos artístico é. Quanto mais perto desse número aqui de 60 mil, que aí já é uma foto extremamente artística, você vai ter de acordo com o que você quer. Para mim, o S traço traço S 750 me atendeu muito bem, gerando aqui agora, vamos pro Photoshop, esse estilo de arte aqui. Olha que bonito que ele gerou o cenário, e a partir daqui é só você trabalhar, não tem segredo nenhum. Eu simplesmente escolhi qual mais me agradou. Eu fiquei na dúvida se eu ia escolher esse aqui da latinha ou se eu ia escolher esse aqui de cima, mas eu acabei optando por esse daqui. Então eu vou deixar todos os assets disponíveis no final da nossa live. Já deixa o seu like aí. Se a gente tiver mais de 10 likes, eu já vou deixar todos os assets disponíveis para vocês lá no Telegram. O link tá aqui na descrição da live. Já entra no Telegram para você não perder. O PSD também, que eu vou liberar tudo isso aqui para vocês, tá tudo organizado, bonitinho, para vocês poderem aí estar realizando o estudo prático, desculpa. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Beleza. Bom, vamos voltar aqui para o nosso Photoshop. Para que a gente consiga sair e chegar nesse resultado aqui, a gente vai ter um caminho aí a percorrer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa blocagem do nosso cenário. Eu vou desabilitar aqui a latinha. Então, eu criei um arquivo. O tamanho do arquivo que eu utilizo varia de 2000. Eu vou deixar anotado aqui para depois eu libero esse bloco de notas para vocês. Mas varia o tamanho do meu arquivo. Ó, o tamanho do arquivo, ele vai variar 2160 por 2700, ou eu utilizo 2500 de altura por 2000 de largura, tá? Então aqui é a altura, aqui é a largura. O menor é a largura. Por que que eu não utilizo 1080? Opa, aqui. Por que que eu não utilizo 1080? Porque quando você utiliza 1080, você tem uma certa perda nos pixels. O Instagram ele já tende a derrubar a sua foto quando você publica ela. Então, assim, se você já publica ela numa resolução baixa, a chance da sua foto perder a qualidade é muito grande. Então, por isso que eu não utilizo o famoso 1080 por 1350. Eu faço isso vezes 2. Vezes 2 geralmente me ajuda muito. Você pode fazer vezes 3, vezes 4, mas não é necessário. Desculpa. Agora aqui, na criação de arquivo, geralmente esse aqui é o tamanho que eu trabalho, ó. Largura de 2000 por altura de 2500. A resolução aqui não vai interferir em nada. Você pode colocar aqui 300, não vai mudar nada. Geralmente pode trabalhar no 72, não tem problema. Por quê? Geralmente você pode trabalhar no 72, não tem problema, porque o que vai ter alteração é se for uma arte para impressão. Na arte para impressão, como vocês sabem, é 300 de resolução. Beleza, tendo isso em mente, aqui eu deixo cores RGB, você pode pôr uma cor aqui se você quiser. E põe aqui o detalhe, o nome que você quiser dar. Como o meu arquivo já está pronto, aqui, vai ficar desse jeito mesmo. Bom, e a primeira coisa que eu faço aqui, que eu fiz no meu arquivo, foi a blocagem. O que eu queria fazer com essa Coca-Cola, tá? A gente já vai aqui para nossa prática, mas eu preciso explicar isso aqui para você. Eu queria deixar a minha Coca-Cola como se ela fizesse parte da natureza, como se ela literalmente fosse um pedaço daquela floresta. Essa foi a minha ideia. Já que a Coca-Cola tem esse nome bonito, não que ela seja saudável, nem nada do tipo, mas como é Coca-Cola, Life, a tradução de Life é vida, nada melhor do que transpor a vida
através da natureza. Então foi isso que eu pensei. Eu falei, pô, eu vou tentar deixar ela como se ela fosse um pedacinho daquela natureza. E foi o resultado que eu consegui chegar. Eu gostei bastante do que eu consegui fazer aqui. E eu espero que vocês também gostem. Então, ó, a primeira coisa eu baixei aqui o meu asset da Coca-Cola. Lembrando que eu vou deixar disponível para você no Telegram. Eu cortei usando a caneta aqui. Para quem não sabe cortar usando a caneta, é bem fácil de cortar, tá? Basta você vir aqui, você vai com o seu asset aqui, você vem dando cliques aqui e arrastando e você vai fazendo a sua seleção. Na hora de fechar aqui, você consegue vir aqui criar seleção, ó, com o botão direito do mouse. Não é uma aula sobre isso, realmente. A gente vai aqui para o nosso PSD, mas eu estou mostrando para a galera aí que é iniciante, tá? Beleza. Para a galerinha aí que é iniciante. Então, o que que eu fiz aqui? Para conseguir integrar melhor a minha arte, eu subi aqui a minha Coca-Cola para eu conseguir integrar melhor. Eu notei que lá na minha arte original, aqui criada pelo Midjourney, eu tenho aquela folhinha que passa na frente da latinha. E é essa folhinha que prova para mim, pela profundidade, que a minha lata está realmente lá dentro. E não como ficou aqui voando, simplesmente coloquei ela aqui. Então eu subi ela aqui no Photoshop, dei um Ctrl T para redimensionar. Ó, coloquei ela aqui no tamanho mais ou menos aqui da minha latinha, que já está um tamanho bem bacana, tá? E eu criei uma máscara. Então você vai vir aqui e você vai criar uma máscara nesse botãozinho aqui embaixo. Vai criar essa máscara aqui e eu simplesmente cortei, ó. Eu simplesmente cortei, você consegue diminuir aqui a opacidade, ó, da sua latinha. Eu vim aqui com a ferramenta de seleção. Foi realmente isso que eu fiz. Deu certo, eu não sabia que ia dar certo. E eu vim aqui, ó. Opa, você vai lá no seu background, clica nele. Eu vim aqui e selecionei, ó, o meu matinho. Com a própria ferramenta de seleção aqui, ó. Você já consegue vir e selecionar o seu matinho. E aí você, com a sua máscara na cor branca, nesse caso, você consegue fazer aqui, apagar ela, dando assim esse resultado, que eu achei que ficou bem interessante, que já inteirou bem aqui o nosso matinho, ó. Depois ele, como eu vou colocar um outro mato na frente, ele quase não vai aparecer. É mais realmente para inteirar ele aqui na minha imagem. Foi por isso que eu fiz isso. Então são esses detalhes que vocês têm que se atentar. Porque se eu deixasse somente dessa forma aqui, eu estaria literalmente entregando que a minha imagem não faz parte da natureza, não faz parte da manipulação em si, tá? Desculpa se eu tô dando umas travadas aqui. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu faço live, nunca fiz live ao vivo. E, geralmente, quando a gente vai editar um vídeo, eu edito o vídeo pros meus alunos, enfim, todo erro que tem a gente corta, né? Então, enfim, eu tenho que dar uma recuperada aqui no meu raciocínio. Mas beleza, feito isso, o que que eu pensei? Eu falei assim, bom, eu preciso colocar mais mato pra eu deixar a minha imagem com a minha ideia, tendo a minha ideia em mente. Então eu fui lá no FreePic e eu baixei um galho, aqui ó, eu baixei um mato, que na verdade eu já utilizei esse mato em uma arte minha da Fanta, foi da Fanta Guaraná. Foi uma arte bem legal que vocês curtiram bastante que eu fiz. E eu já tinha esse mato aqui baixado. Eu coloquei ele aqui, eu falei, cara, quando eu vi que eu tava realmente indo no caminho certo, né? Então eu joguei aqui o matinho aqui, já dei um Ctrl T nele para poder redimensionar, porque ele tava pequeno, né? Ó, ele veio aqui desse tamanho. Então eu simplesmente aumentei ele. Ah, o porquê que eu aumentei? Porque aí a gente já vai entrar naquele assunto de profundidade que eu tenho falado para vocês, que vocês precisam ter essa noção e entender que tudo aquilo que está mais perto da câmera, ele tende a ser maior e mais desfocado. Conforme vai se afastando da câmera, ele tende a ser menor. Então, se eu colocar uma garrafinha aqui perto da câmera, simplesmente eu vou tampar a câmera inteira, porque ela vai ficar bem grande. Se eu colocar a garrafinha aqui, já está completamente diferente. Ela já está literalmente mais longe, dando assim essa ideia de profundidade. Por isso que a gente tem que aprender a trabalhar os desfoques corretamente e não aplicando, por exemplo, o mesmo desfoque para vários objetos um atrás do outro, tirando assim toda a profundidade. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer
já já. Então, eu subi esse matinho aqui e eu coloquei essa folha propositalmente aqui, mais perto daquele recorte que ficou meio duro. Eu não gostei muito do recorte que a gente fez aqui. Então, literalmente, ó, foi o que eu pensei. Eu falei, bom, eu vou colocar esse mato aqui, porque eu acho que vai ficar interessante, o meu matinho. Desculpa, porque vai ficar interessante o meu matinho se eu colocar desse jeito aqui, é, dando assim essa impressão de que não está, como posso dizer, transpassando aqui no meu recorte, tá ficando muito duro, porque na hora que eu aplicasse o desfoque, eu ia conseguir chegar no resultado que eu queria. Bom, e depois disso, não contente, eu ainda coloquei um galho, que foi esse galho aqui, que eu achei ele espetacular, eu achei ele muito bonito, e no final do resultado, a gente chegou no resultado bem legal. Eu não quero enrolar muito com vocês aqui, é mais para passar os conceitos básicos mesmo, mas essa parte de blocagem, ela é a mais importante, você precisa entender, porque se você errar nessa parte, você erra no restante todo. Então, é como uma construção. Se você erra desde os pilares principais, não adianta a sua construção ter o melhor cimento, o melhor arquiteto, o melhor sei lá o que. Vai cair, não vai dar certo. Então, a base de uma boa criação, de uma boa manipulação, é a blocagem. Então, é isso que a gente tem que se atentar bastante. Eu subi aqui essa imagem e eu achei aqui, fui rotacionando ela, achei uma posição legal, que eu gostei aqui desse tronco. Eu achei que ficou bem bacana. Eu coloquei um pouco aqui embaixo, da onde tá tocando a minha lata com o chão. Por que que eu fiz isso? Porque o meu chão aqui, criado pelo Midjourney, ele já estava um chão desfocado. E na hora de eu fazer na hora de eu trabalhar, eu não teria a nitidez e nem a textura que eu preciso para conseguir chegar realmente na profundidade correta que eu queria. Então eu coloquei esse galho aqui na frente, que com a aplicação do desfoque você vai ver que fica bem interessante. Bom, já que eu tô falando tanto de desfoque, vamos aqui para o primeiro desfoque. O que que você tem que entender na sua imagem? Terminei de blocar, para mim tá ok. Eu ainda coloquei só mais umas formigas, que foram essas duas aqui, ó. Eu peguei essa formiguinha, eu achei ela muito bonitinha, foi tudo no Flickr que eu baixei. Eu só redimensionei ela, posicionei ela aqui em cima. E essa outra, eu coloquei ela aqui embaixo no galho que eu vou desfocar. Aqui, ó, ela tá com o desfoque aplicado, mas eu apliquei o mesmo nível de desfoque que eu vou aplicar aqui no galinho, tá? É que eu converti ela aqui, ó. Opa, não, ela tá aqui. Ó, ela tá desfocada? Deixa eu tirar o desfoque, peraí. Beleza. Então, ó, essa formiguinha foi a formiguinha que eu simplesmente coloquei ela aqui, eu achei que ficaria bem legal, dando realmente a impressão de que tá perto da terra, passando mais aquela ideia de que a minha Coca-Cola tá literalmente dentro da natureza, e eu comecei a ir por essa linha de raciocínio aqui. Eu olhei a minha imagem e falei, bom, tá bom já, se eu colocar mais coisa eu vou estragar, então eu vou partir daqui, né? Beleza. E aí, vocês estão gostando da live? E aí, vocês estão gostando da live? O que vocês estão achando? Comenta aí no chat. Quero ver o que vocês estão achando. Comenta aí que vocês estão indo muito rápido. Ah, valeu, Thalita. Obrigado. Obrigado, Mônia. E aí? Boa. Iron. Tá curtindo? Vocês estão com alguma dúvida? Posso continuar? Valeu, Igor. Bom, vou continuar aqui. Vambora. Sem enrolação. Voltando aqui para nossa live, para nosso tutorial aqui.
a gente vai chegar agora no entendimento do que eu tava falando pra vocês da profundidade, tá? Bom, o que a gente tem que olhar aqui na nossa imagem? Terminei a blocagem, já aplica logo os desfoques para você saber o que você precisa fazer. Lembra do que eu falei no começo? Quanto mais perto da câmera, mais desfoque? Então, o que está em primeiro plano? É o meu galho. Então, no meu galho, eu vou aplicar mais desfoque do que eu vou aplicar nas coisas restantes da minha imagem. Então, aqui nesse galho, eu dei um desfoque de 7. Por quê? Porque se eu desse menos, eu não teria o nível que eu queria, que era um nível bem desfocado, porque eu queria chamar a atenção da minha lata. E se eu desse mais que 7, eu já iria deformar o meu galho e não é isso que eu queria, não é isso que a câmera faz. A câmera ela não destrói o objeto, a menos que seja algo proposital. Não era o que eu queria. Então, para mim, o 7, eu parti daqui, eu achei que foi um número interessante. Indo mais adiante, eu já fui no segundo objeto que a gente tem aqui, que está em segundo plano, que é o mato que a gente colocou. Se naquele eu coloquei 7, nesse daqui eu coloquei 4. E olha que interessante a profundidade que a gente gerou. Eu coloquei 3 a menos. Geralmente é isso que eu faço. Eu coloco, por exemplo, se eu coloco 10 em um, eu ponho 7 no que está mais atrás, aí eu coloco 4 e vou diminuindo de 3 em 3, vai variar da minha ideia. Mas olha que legal que a gente consegue criar, que a gente conseguiu criar aqui na profundidade. Olhando aqui bem em macro, de perto, a gente consegue ver que o nosso galho, ele tá bem mais desfocado. O que está em segundo plano, o mato, tem ali aquele leve desfoque. E já a minha pedra aqui, que já estava um pouquinho desfocada, de acordo com o Midjourney, ela já estava desfocada pelo Midjourney. Então, ó, aqui eu já consigo chamar totalmente a atenção para o meu produto. Por quê? A inteligência artificial é tão sensacional que quando você coloca lá, você pode até colocar a opção de desfoque de campo, aplicação de desfoque, enfim. Mas só o fato de eu colocar uma câmera, um modelo de uma câmera para criar a imagem para mim, ela vai gerar desfoque no fundo. Ela vai gerar desfoque no fundo. Então isso pra mim ficou sensacional. Eu falei, cara, é isso. Eu vim na minha formiguinha só para inteirar e eu apliquei um desfoque. Eu acho que na formiga eu apliquei 3. Porque se eu aplicasse mais, eu ia deformar completamente a formiga. E não era isso que eu queria. Então, para mim, 3 já estava legal. Aqui eu já tinha uma base para começar. Bom, depois que eu faço os desfoques, eu crio 2 mapas. Eu ensinei para vocês no meu Instagram. Mas eu vou explicar ele mais a fundo aqui rapidamente. O que são esses mapas? Primeiramente, como você cria. Cor sólida, você vai colocar um chumbo, tá? Mais ou menos isso aqui. E vai dar um Ctrl J para ter 2 desse. Um você vai mudar para luminosidade, vai ficar desse jeito aqui quando você mudar o modo de mesclagem. Já vou explicar para que é. E o outro você vai mudar para saturação. Para que serve isso daqui? O primeiro é para eu saber os tons da minha sombra e da minha luz, da minha imagem. Então, por exemplo, você tá vendo que lá no fundo tá muito forte o preto? Eu vou precisar corrigir um pouco isso, porque tá muito escuro. Em comparação com a tonalidade que eu tenho aqui, ó, o meu preto aqui da frente, os meus pretos, eles não estão tão escuros conforme os meus pretos lá do fundo. Então, a gente consegue ter uma base do que a gente precisa corrigir. Se os seus brancos estão estourando. Isso aqui é mais um guia mesmo que você vai tendo o seu olho treinado de acordo com o tempo, de acordo com a quantidade de vezes que você utiliza. Eu só de bater o olho já sei o que eu preciso arrumar aqui na minha imagem. Partindo daqui, esse mapa eu uso ele geralmente, desculpa, mais no final, tá? Eu utilizo ele mais depois. O que eu utilizo já no início é esse daqui, que é o bendito mapa de correção de cores, que tem um aluno meu que ele tá aí hoje, que ele me zoou, que falou que eu odeio ciano. Que eu sempre tiro ciano nas minhas imagens. Não é que eu odeio ciano, é que quando é necessário eu tirar o ciano, eu tiro ou eu ponho o bendito do ciano. Mas nessa imagem aqui a gente vai precisar dar uma corrigida boa aí, porque para chegar nesse resultado aqui final, olha a diferença, né? Da harmonização de cores que a gente tem. Aqui eu vou conseguir explicar melhor para você.
O que que serve esse mapa aqui de correção de cores? Ele serve para você harmonizar as cores da sua imagem, você entender o que que as suas cores estão pedindo, porque essa é a pergunta que você vai fazer durante toda a sua arte, durante toda a sua criação. Não importa se é uma manipulação, não importa se é um social media, não importa o que é. O que minha arte está pedindo? Vamos lá. O que que a minha arte está pedindo? Você está vendo que os tons, eles não estão conversando? Eu tenho uma mistura de tom quente e tenho uma mistura de tom frio. Como eu sei que é um tom frio ou um tom quente? Bom, se você observar aqui o verde aqui em cima, você consegue notar que ele é um verde, aquele verde, como eu posso te explicar? Sabe quando chove, fica aquela mata molhada, aquele verde frio, que você consegue até sentir o frescor dele, de tão frio que ele tá? É assim que você consegue dar uma olhadinha. Já aqui embaixo, quando o verde tá com a cor de burro quando foge, que é essa cor de cocô aqui, ela já significa que já é um verde que tem um pouco de amarelo e um pouco de vermelho nele. Então ele já muda, ele já se torna um verde mais puxado pro quente. Porque dentro aqui das cores aqui na cor seletiva, se vocês observarem aqui na lateral, a gente tem dentro de uma única cor, a gente tem o semic, né? A gente tem o famoso ciano, magenta, amarelo e preto. Se eu pegar o meu vermelho, que é uma cor quente, e jogar muito ciano nele, eu vou transformar ele num vermelho frio. Se eu pegar o meu azul e colocar amarelo ou magenta nele, eu vou transformar o meu azul, que é uma cor fria, em uma cor fria barra quente, porque eu estou aproximando ela de uma tonalidade quente, que no caso o que que é? Vermelho, marrom, amarelo. Preto é uma cor quente, cinza, chumbo. Já a cor fria, o que que seria? Ciano, azul, roxo, verde, enfim, são cores frias. Entendendo esse conceito, porque eu vou falar muito disso aqui hoje, você já consegue saber o que que você precisa fazer aqui na sua arte. Vou fechar aqui a cor seletiva só pra gente saber aqui pra mim não perder o fio da meada. Beleza. Então, tendo esse verde aqui de burro quando foge, o que que eu preciso, o que que eu preciso fazer na minha imagem? Decidir se eu quero que a minha imagem ela puxe pro frio ou se eu quero que a minha imagem puxe pro quente. Pra mim, tá meio a meio. O que que tá predominando aqui? Ambas as cores, tanto o verde de burro quando foge, quanto o verde de mato molhado, que é um verde frio. Então, você decide. Eu quis aproximar mais do quente, então por isso que a gente vai conseguir chegar nesse resultado aqui. Olha a harmonização que a gente consegue ter aqui. Olhando, você vê que todos os tons de verde estão com cor de cocô do mesmo jeito. Então, é isso que você precisa entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí no chat que eu já leio, tá? Estou tentando explicar da forma mais breve e melhor possível. Beleza, entendendo isso daqui, consultando isso daqui, eu já tenho um norte. Eu preciso corrigir o verde do meu galho aqui da frente, do meu galho do fundo, do meu fundo, da minha lata. Então, vamos primeiro para as correções de cores, que é o que eu costumo trabalhar nas minhas artes primeiro. Eu vou lá no meu fundo, a primeira coisa que eu faço, pode ver aqui, ó, já tá aqui, o primeiro efeito que eu crio é um efeito de cor seletiva. Esse efeito aqui, eu já vou fazer a correção dos meus verdes. Olha lá. O que que eu fiz nesse verde? Lembra que eu falei que eu queria um verde puxado para um verde mais quente? Então, eu vou tirar o bendito do ciano. É assim que a gente consegue, porque olha como é que tava. Olha como é que tava lá o meu fundo, que é o que vai sofrer maior alteração. Por que que ele vai sofrer mais alteração? Porque se você ver aqui os verdes da frente, eles já estão naquela cor marrom, né? Aquele verde meio marrom. O fundo já não, ele já tá frio. Então é lá que eu vou atingir. Olha a diferença que dá quando eu simplesmente venho, ó, eu vou colocar aqui no 0. Quando a gente simplesmente vem aqui e eu tiro, por exemplo, ó, eu vou tirar um pouco o ciano, olha lá o fundo. Eu dei um menos 34, eu só puxei o meu ciano e olha como o tom de verde lá do fundo ficou muito parecido com o tom de verde que eu tenho aqui da frente. Significa que eu já estou indo no caminho certo. O que eu falo para os meus alunos sempre: testa as porcaria dos ponteiros, cara. Não tenha medo, vai, pega o ponteiro, puxa para cá, vê o que acontece. Puxa para cá, vê o que acontece. Se eu estivesse buscando o bendito do verde frio,
eu puxava pra cá. Eu quero verde quente. Então, eu vou colocar magenta no meu verde, ó. Eu vou colocar um pouquinho de magenta. Se eu ir lá e habilitar o meu mapa, que eu aconselho vocês a fazer isso com o mapa habilitado, você consegue ter uma noção muito maior daquilo que você quer, ó. Eu não quero ir pra cá, eu quero vir pra cá. Eu quero deixar esse verde, ó, na mesma tonalidade que o verde aqui de baixo. Então a gente consegue mais ou menos deixar aqui, ó, no mais 16, pra mim já tá legal. Eu vim aqui e mexi nos vermelhos um pouquinho. Ó, eu dei uma mexidinha aqui, eu vou fazendo isso. Eu pego aqui, deixo meu mapa habilitado, consultando aqui, ó, e eu vou mexer, ó, eu vou mexendo aqui pra ver o que acontece. Você tá vendo que se eu puxar ele pra cá, eu me aproximo do, eu me aproximo da tonalidade já que está a minha imagem, e se eu colocar aqui, eu já fujo da tonalidade, já tá um vermelho que não tem nada a ver, não tem nada dessa cor aqui, então eu vou colocar ele pra cá. Ó, eu vou puxar ele pra cá, deixando assim nessa tonalidade. Aqui embaixo a mesma coisa, e é isso que a gente vai fazer no restante da nossa imagem praticamente inteira. Ó, nos amarelos eu não mexi. Nos pretos eu dei um -2 para limpar aquele preto do fundo que estava muito forte. E só, não fiz mais nada. Foi o único ajuste que eu fiz. E olha já a diferença que a gente já tem aqui na nossa imagem quando a gente mostra, né, o antes, olha lá, e o depois. A gente já consegue uma imagem muito mais harmônica, uma imagem que já conversa entre si. Deixa eu ler aqui. No caso de uma aplicação de um produto em específico que você quer fazer, é mais fácil já ser usado uma câmera que já te dá uma qualidade maior para edição do que usar uma. Quando você faz aqui. Ah, alérgico a ciano. Quando você faz aqui a. Quando você tem a câmera específica para utilizar, Thalita, é bom. Se você tem uma câmera para já tirar a foto do seu produto, do seu cliente, tudo bem, utilize a foto do seu cliente. Como aqui é uma imagem publicitária de estudo, eu peguei a foto da internet, então é necessário fazer algumas correções, mas é sempre bom e aconselhável pegar as imagens que já estejam em alta qualidade. Não adianta você pegar a imagem de baixa qualidade, que isso vai te atrapalhar bastante. Eu não sou alérgico a ciano. Às vezes eu sou, depende. Sim, a Wyron perguntou se pode usar outro desfoque além do gaussiano. Sim, pode utilizar o outro desfoque. Eu geralmente utilizo, dá para utilizar o desfoque aqui, ó. Você vem nos filtros, deixa eu criar uma camada. Você vem aqui nos filtros, ó. Você pode vir em filtro, aí você vem em desfoque. Você tem várias opções de desfoque que você pode utilizar. Nessa imagem eu usei o desfoque radial. Eu não usei, você pode usar o desfoque de movimento, você pode usar o desfoque de superfície. São aulas mais específicas que a gente pode trazer aqui para vocês. Aulas interessantes que a gente pode trabalhar desfoque por desfoque, mas você pode fazer de vários motivos. Eu nessa imagem utilizei o desfoque gaussiano. Às vezes eu utilizo o desfoque de superfície, às vezes eu utilizo muito o desfoque de lente, que ele imita o desfoque da câmera, mas ele é mais aconselhável ser utilizado no final da sua arte, tá? Mas eu não vou entrar isso aqui profundamente, senão a gente vai se estender muito. Mas é basicamente isso. Mandando suas dúvidas aí. Bom, a próxima coisa que eu fiz aqui na minha imagem foi um ajuste de contraste. Para quem não sabe, se você cria um efeito de curvas na sua imagem, e puxa aqui um pouquinho o pininho para baixo e dá um clique no pininho para cima, você gera um ajuste chamado ajuste de contraste, contrastando os tons escuros e os tons claros. Então foi isso que eu fiz na minha imagem, basicamente foi só isso, tá? Eu não mexi mais em nada aqui. Você também consegue mexer no RGB dele, ó, no azul, no vermelho e no verde. A partir daqui, eu já consultei lá o meu mapa e aí eu falei, tá, consertei meu fundo. Olha como é que já tá a conversa do meu fundo com a minha frente depois do ajuste que eu fiz. Já tá bem mais harmônico, né? A partir daqui eu já parti pro meu mato aqui da frente, que vocês vão ver a diferença gritante que ficou. É realmente surreal. Bom, no mato aqui da frente, ele tá puxado para aquele mato frio. Eu preciso trazer ele pro mato mais
amarelado, né? Então eu gerei o ajuste de cor e olha a diferença que deu simplesmente utilizando o cor seletiva, que ele é, na minha opinião, uma das ferramentas mais poderosas de correção de cores que a gente tem aqui no Photoshop. A gente tem outras, mas para você utilizar ali mão a mão, eu gosto muito desse efeito, cara, de cor seletiva. Eu utilizo demais, os meus alunos, eu tô ensinando eles a usar bonitinho e eles estão gostando bastante. Bom, aqui eu precisava o quê? Corrigir os verdes. Então foi os verdes que eu fiz. A primeira coisa que vocês podem ver, eu tirei o ciano, porque eu não queria ciano no meu verde. E se eu tirar aqui, eu colocar zero, era o que mais tinha no meu verde. Tava cheio de azul, né? Então eu dei aqui logo menos 40. Eu já achei que ficou bom. Vim aqui nos ponteiros, eu testo, ó. Se eu puxar pra cá, fica mais azulado. Se eu puxar pra cá, eu já chego perto do vermelho. Então, eu vou procurar o meio termo. Então, aqui pra mim, ó, já, no mais 7 já tá um meio termo. Aqui no amarelo eu não mexi. Eu achei que ia mudar muitas propriedades aqui. Eu até acho que dá pra colocar um pouquinho de amarelo. E aqui no preto, ó, ele tava assim. Eu só coloquei um pouquinho de preto pra deixar um pouquinho mais forte esse tom de verde. E foi basicamente isso que eu fiz, tá? Aqui nos pretos, eu tirei um pouquinho porque eu achei que tava muito forte. Se a gente habilitar o nosso mapa aqui de sombras, você consegue ver que tá muito forte aqui, ó, os tons aqui de preto. A minha imagem, ela tá bem clara. Ela vai ter uma iluminação aqui no fundo de um sol. Então, não tem sentido a sombra tá tão forte assim. Então, foi pensando nisso que eu criei esse ajuste, tirando um pouquinho o preto, ó. Então, aqui eu simplesmente vim, ó, dando só um -4. Olha já a diferença que a gente já consegue ter aqui na nossa imagem. Olha, antes, depois. Somente aplicando o -4 nos pretos e nos neutros, estava no zero. Eu também dei aqui um -4 só para tirar um pouquinho dessa força do preto na minha imagem, porque eu não gosto do preto estourado, não acho que é legal. Em qualquer tratamento de imagem, você pode ver que a sombra, ela nunca vai ser preta. É o que eu sempre falo para os alunos, a sombra ela não pode, não é preta. A sua sombra, a menos que a gente esteja falando de uma superfície preta, por exemplo, um asfalto, alguma coisa que seja dessa cor, tudo bem, aí é outro papo. Eu não tô falando disso aqui. Aqui eu tô no meio da mata, não tem sentido minha sombra ser preta, sendo que tem um puta de um sol atrás. Eu tenho muita iluminação aqui em volta na mata. Então, ó, se tem muita iluminação, não tem sentido a minha sombra tá tão escura assim. Então é isso que a gente tem que pensar. Olha a diferença do nosso mato sem o ajuste de cor seletiva, só fazendo isso. Olha o antes e olha o depois. O que que a gente já conseguiu? Vamos olhar, observar aqui o nosso mapa. Olha aqui a imagem num todo. Presta atenção nessa parte. Olha ali, sem olhar, não olha ainda a latinha, porque nós vamos corrigir as cores. Se você olhar aqui nas laterais, olha que interessante, cara. Você simplesmente fez um ajuste que antes você olhava essa imagem, o galho estava totalmente fora, né? Tava totalmente. Dá pra ver que você colocou ele ali, que é uma montagem. Não ia ficar legal. Simplesmente corrigindo o tom de verde que o meu mapa me mostrou que eu precisava corrigir, eu já cheguei nesse resultado aqui. E para não repetir o mesmo papo, eu fiz a mesma coisa com meus matinhos aqui do fundo. Olha já a diferença antes, depois. É gritante. Eu simplesmente fiz a mesma coisa. Vim aqui, mexi nos meus verdes, ó. Mexi aqui, tirei o ciano, lembrando que era porque a minha ideia é trazer um verde mais quente. Eu tô repetindo isso porque precisa entrar na sua cabeça isso para você conseguir melhorar a qualidade das suas artes, tá? Bom, partindo daqui, a gente já tem uma imagem bem mais harmônica do que lá no começo, né? Então vamos arrumar a nossa latinha. A mesma coisa que a gente vai fazer, mexer aqui nos verdes e olha lá a diferença. Lembrando de uma coisa muito importante, deixa eu falar, presta atenção aqui. Uma coisa muito importante que eu vejo que vocês erram na arte de vocês é vocês não prestam muito atenção na tonalidade do seu produto, tá? Vocês querem a todo custo ambientar o seu produto que vocês acabam simplesmente modificando a cor do seu produto, fazendo algo, por exemplo, assim. O meu produto não é dessa cor, ele é verde, eu não posso mudar tanto assim as propriedades do meu produto, mudando a cor principal dele.
Então, é isso que você tem que entender. Eu vou fazer a minha ambientação, mas é a minha ambientação do meu fundo, principalmente, das minhas imagens complementares. O meu produto, ele não pode mudar a sua tonalidade principal. Por exemplo, se o meu produto, ele é verde, eu não posso deixar ele amarelo, só pra ficar igual, combinando com o meu fundo. Aí já não é mais Coca-Cola Life, aí já é Coca-Cola Yellow, nada a ver, entendeu? Já bugou, já fugiu da ideia. Desculpa. Já foge completamente aqui da nossa ideia. Então, eu simplesmente vim aqui, habilitei o meu mapa. Com o meu mapa habilitado, que eu sempre trabalho com esse mapa habilitado, eu ajustei aqui um tom sem fugir muito do tom original do meu produto e cheguei aqui num tom que eu achei bem interessante. Olha que bonito que ficou. Então, olha, antes, depois. Eu tirei o verde, desculpa, o ciano. Então, você tem que, se você fez isso nos outros verdes que estavam muito forte, você vai fazer a mesma coisa no restante da sua imagem. Sempre vai ser assim. E eu testei o ponteiro. Se eu puxasse pra cá, ia fugir. Se eu puxasse pra cá, eu me aproximava mais. Foi onde eu cheguei aqui no mais 10. Aqui é a mesma coisa. Eu faço os testes com os ponteiros. Nos neutros eu não mexi, nos pretos eu não mexi, ó, nos vermelhos eu mexi, porque eu vi que a minha imagem tem um pouco, se você ver, ela tem um pouco de tons avermelhados. Então eu mexi aqui basicamente, ó, eu vim mexendo, vim fazendo os testes aqui pra ver a percepção. Eu acho que no amarelo a gente vai ter mais, desculpa. Ele tem esses tons aqui quentes, então eu fui mexendo aqui, ó, pra ver qual tom que me aproximava mais do meu fundo, e esse foi o resultado. Então, eu achei que ficou bem legal a gente sair de uma imagem completamente que nada estava fazendo sentido. Aqui eu já achei que a gente estava no caminho certo. Habilitando o meu mapa, eu observei que as minhas duas formigas, elas não estão com a mesma tonalidade. Você tá vendo que ela tá saltando para fora do meu produto? O tom de vermelho aqui não tem nada a ver. Opa. Tô falando com vocês, esqueci de botar aqui a câmera. Vocês estão vendo que o tom aqui não tem nada a ver da minha formiga? Então, eu simplesmente vim na formiga e fiz a mesma correção de cores. Eu coloquei as minhas duas formigas num grupo, dei Ctrl G nas duas e coloquei elas aqui. Olha que interessante, eu vim aqui, ó, ela tá precisando de correção no vermelho. Então, eu vim aqui no ajuste, vermelho, e aí eu coloquei ciano na minha formiga, porque se eu colocasse pra cá eu já ia fugir. Então, eu coloquei ciano, fiz aqui o teste dos ponteiros, ó. Aproximei a minha formiga ao máximo que eu consegui aqui da minha imagem e já consegui chegar num resultado bem melhor. Olha a diferença antes e depois. Ficou bem diferente aqui embaixo, ó. Ela já tá se aproximando do todo da minha imagem, as coisas já estão conversando. Só pra gente voltar aqui pro produto, vou mostrar pra vocês porque bugou aqui. Aqui eu mexi, ó, nos vermelhos e nos amarelos para conseguir chegar nesse resultado também, ó. Então eu vim aqui e fui fazendo os testes para ver, ó, o que acontecia com a minha imagem e eu cheguei nesse resultado que eu achei bem interessante. Deixa eu ver aqui. Valeu. Valeu por avisar, galera. Vamos voltar aqui para a live. Bom, partindo daqui, eu já fiz as correções de cores básicas aqui da minha imagem. Não preciso fazer mais nenhuma correção profunda. Ela já tá aqui tá bem conversando as coisas. Agora a gente vai fazer os ajustes com as demais ferramentas aqui. Vindo aqui no nosso produto, tem bastante coisa que a gente consegue fazer só usando curvas, tá? A principal delas, eu vou falar aqui com vocês, ó, a ferramenta de contraste, vocês já entenderam como é que faz? É o mesmo conceito. Eu vim mexendo aqui, mexi um pouquinho no azul, ó, dei só uma baixadinha, porque o oposto do azul é amarelo. Então, eu abaixei um pouquinho para dar um pouquinho de amarelo na minha imagem, ó. Você consegue fazer essa mudança aqui também. Eu vim aqui, ó, criei esse ajuste, desci um pouquinho para poder gerar essa sombra. Olha onde é que tá aqui ó, a minha camada, tá oposta à luz. É só você vir aqui, ó, vou criar aqui o ajuste com você. Ctrl D para tirar a seleção, ó. Você vem aqui, curvas. Gerando as suas curvas, você só desce o ponteiro aqui, você gera sombra, para cá você gera luz. Então, aqui para baixo, você descendo o seu ponteiro, eu gerei aqui uma tonalidade de luz, de sombra.
próxima com a minha imagem. Se você observar aqui, se eu descesse um pouco mais, eu já estaria fugindo. Então, eu desci só sutilmente e eu revelei aonde está vindo luz. Eu defini que a minha luz vai vir desse canto aqui, do canto direito. Então, é só você pegar a tecla B de bola, você vai abrir o seu brush, coloca o fluxo aqui em cima, mais ou menos 30%, trabalha sempre com fluxo menor. E você vai aqui, ó, apagando aonde está batendo luz, porque isso aqui é uma latinha. Então, ela não tem tanta sombra, né? Ela tem essa alteração quando bate a luz, então você tem que ter essa noção. Foi o que eu fiz. Basicamente, apaguei onde ela não estava recebendo, onde ela estava recebendo luz para deixar a minha latinha totalmente visível aqui ao sol. Bom, vamos subir aqui o sol, ó. Eu já vou colocar ele aqui na nossa imagem. Que sol que eu coloquei? Foi esse daqui, ó. Olha a diferença que já deu na minha imagem. Ele tava assim, tá? Vou voltar ele aqui no normal. É esse asset aqui. Lembrando que o link do Telegram tá na descrição. Entra lá que eu vou liberar os assets no final da aula. Beleza. Eu coloquei meu sol, mudei o modo de mesclagem dele para divisão, que eu achei que ficou bem interessante. E eu fiz alguns ajustes aqui, porque ele ficou dessa forma, aqui, né? E ele tava dessa cor. Então, o que que eu fiz? Quando você sobe uma imagem, ela está em objeto inteligente, se você teclar Ctrl U nela, você consegue editar diretamente na camada a saturação, sem precisar criar um ajuste, e ela, por estar em objeto inteligente, você consegue, ó, mexer aqui nas suas cores se você precisar alterar novamente. Então, foi o que eu fiz. Eu vou habilitar aqui para vocês verem. Eu simplesmente modifiquei aqui a minha matiz, ó, até se aproximar do tom aqui, do mesmo tom da minha imagem. Foi só isso que eu fiz, dei um ok. Depois eu apliquei um desfoque gaussiano para dar uma desfocada, porque eu achei que estava bem marcado aqui. Então, eu apliquei, ó, um desfoque gaussiano, porque eu vi essa passagem aqui de um pixel para outro. Eu pensei, não é interessante, não é isso que ficaria numa câmera. Então eu dei essa desfocada para suavizar essa passagem de luz e não chamar a atenção e não roubar a atenção do meu produto. Depois você pode vir aqui na mesma camada, você vai chamar um comando chamado Ctrl L, que é o famoso levels, os níveis da sua imagem. Quando a sua imagem está dessa forma aqui, você sobe uma imagem e muda o modo de mesclagem dela e ela fica desse jeito aqui. Se você puxar o ponteiro da esquerda, você consegue tirar esse excesso de luz, não precisando assim apagar o seu asset. Então, se você puxar, não exagera, porque você vai perder completamente as propriedades aqui. Então, é sutil, ó. Tava assim, tá vendo que tá marcando ali embaixo? Então, simplesmente vim, ó, eu diminuí até sumir aquele risco que tava aqui embaixo. Eu dei um ok. Foi esse o efeito de levels que eu fiz aqui na minha imagem. E eu subi ainda mais um sol, que é pra dar essa marcação aqui que eu achei que ficou bem legal. Eu fui lá no Google, tem um site chamado Yandex, já anota aí, com Y. Você vai lá no Google, escreve Yandex, que vai aparecer esse site é muito bom para você achar imagens, para você que não paga banco de imagens. Eu pago um aplicativo aqui que eu tenho acesso às imagens, mas eu consegui isso aqui, esse aqui, se não me engano, foi na Adobe Stock. Mesma coisa, ela tava assim, eu subi ela, ó, sem os efeitos, eu apliquei os mesmos efeitos, matiz e saturação. Dei o desfoque, só que aqui eu dei o desfoque de movimento na minha imagem, tá? O que que eu fiz? Eu vim aqui em filtro, desfoque de movimento. Eu dei o desfoque no mesmo ângulo que o meu sol tá indo, que é esse ângulo aqui, ó, de 36, 43, 40 graus aqui, ó. E coloquei mais ou menos uns 75, que eu achei que ficou interessante. Já deu aquela difundida na luz, eu achei que ficou bem legal. Mudei aqui pro verde, tá? Pra deixar mais próximo e quando a gente mudou aqui para divisão, ficou aqui algumas marcas, ó, essas marcas aqui. Então eu apliquei os níveis só para dar uma tirada desse excesso e foi basicamente isso que eu fiz. Aqui, só para mostrar para vocês, eu subi esse asset, que é um asset bem bacana, que é esse asset aqui, ó. Eu só coloquei ele aqui no canto, porque a luz, ela estaria estourando aqui, né?
no canto inferior. Então, ao mudar aqui o modo dele de mesclagem, eu apliquei os mesmos efeitos, de só que gaussiano, matiz e saturação, porque ele tava fugindo aqui da minha cor. Eu dei aqui, desculpa, eu coloquei aqui embaixo, ó, aplicando assim esse efeito de luz bem bacana na minha imagem. Aqui eu já tinha definido da onde estaria vindo a minha luz. Coloquei tudo num grupo, é só você pegar, clicar na camada, segurar Shift, clicar na camada de cima, você vai dar um Ctrl G, você coloca tudo em um grupo, você agrupa, coloquei sol e flares. Depois a gente vai habilitar esses flares aqui. Vamos rapidinho aqui para nossa imagem, vamos voltar aqui para o nosso produto. Ó, voltando aqui para o nosso produto, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Beleza? Bom, voltando aqui para o nosso produto, ó. O que que eu fiz? Continuei aqui criando mais uma camada de... Aquela camada que eu ensinei pra vocês, só que em vez de eu puxar sombra, eu puxei luz. Então, ó, eu puxei luz em toda essa região aqui do canto. Tudo aqui onde tá marcado. E eu apaguei a região oposta à luz. Então, é a mesma coisa. Você vai criar uma camada, tecla aqui na máscara, tecla B. Da outra vez eu apaguei aqui em cima, agora eu apaguei aqui embaixo. Desculpa, da outra vez eu revelei a luz, agora eu quero dar mais intensidade ainda pra luz. Então é só você vir aqui, ó, tá vendo? Tava assim, eu vim aqui e eu tirei o efeito de sombra daqui, porque aqui tá batendo bastante luz. Como é um cilindro, ele vem até mais ou menos essa área aqui onde tá escrito Life, vai bater luz. Bom, depois eu ensinei pra vocês esse efeito de Dodge and Burn. É um efeito sensacional para criação de luz, que é esse daqui, e para criação de sombra. Ele cria volume na sua imagem. Como que você vai fazer isso? Você vai criar dois efeitos de curvas em branco. Uma curva, você vai puxar o seu ponteiro completamente para baixo e você vai dar um Ctrl I na sua imagem. Então, eu vou desabilitar aqui e vou fazer com vocês. Ó, cria efeito de curvas e você vai puxar o ponteiro para baixo, tá? Ah, mas pegou na minha imagem toda. Alt, Ctrl G. Opa. Alt, Ctrl G. Se pegar na sua imagem toda, você consegue flipar aqui pra baixo. Tá vendo essa setinha? Ó? Você consegue flipar aqui pra baixo. Ou apenas teclando Alt, você consegue vir aqui e flipar na camada de baixo. Porque você vai pegar só na camada da sua Coca-Cola. Bom, feito isso, você vai dar um Ctrl I. Para inverter a sua camada, você vai revelar onde você quer. Beleza, fez isso, você vai desabilitar. Cria uma outra camada e você vai fazer o oposto. Nessa você apagou, na outra você vai acender. Por isso que se chama burn, de incendiar. Então você vai mudar aqui já o nome dela para burn. Isso aqui geralmente é utilizado em retoque de pele, mas você pode utilizar para tudo que você quiser, entendendo que tudo que é profundidade, tudo que é profundo tem sombra e tudo que está acima da superfície, que está em alto relevo, tem luz, porque está recebendo luz. Então, tudo que está mais profundo tem sombra, tudo que está em cima tem luz. Entendendo esse conceito, você consegue fazer o realce do seu produto, dando assim muito mais profundidade nele e fica bem legal, tá? Bom, Ctrl I nesse aqui também. E agora você vai fazer o quê? Com o seu brush, você põe aqui ele num fluxo mais ou menos em 10%, deixa ele bem baixinho, tá? Você vai revelando aonde tem luz aqui, ó. Nesse caso, ó, aqui eu tô recebendo luz. Essa é uma das técnicas que você pode utilizar. Existem várias. Eu tô ensinando a técnica que eu utilizei nessa imagem. Então, aqui você consegue, ó, ir revelando basicamente desculpa, a sua luz. E aqui você consegue revelar porque é gota de água, então você revela a luz aqui nessa região, ó, aonde tá batendo esses splashes de luz aqui, esses pingos de luz, eu esqueci o nome. Isso aqui tem um nome, eu esqueci. Mas enfim, aqui, ó, você consegue realçar. Eu não tô usando a mesa digitalizadora, eu vou no mouse mesmo. Eu não tenho. E nem gosto. É uma coisa que futuramente pode ser que eu tenha.
Então, ó, você vai revelando, vai dando realce para os pontos de luz aqui, ó, esse canto. Como é um cilindro, realça esse ponto de luz aqui, ó. Tá vendo? Você dá um clique aqui embaixo, segura Shift, você vai dar um clique aqui em cima. Ele vai fazer uma linha. Você pode vir aqui embaixo de novo, segura Shift e clica aqui, ó. Você vai realçar os seus pontos de luz, tá? Então, o que que eu quis dizer agora, ó? Quando você tá com o seu brush, se você segura, você dá um clique em algum lugar, aqui, por exemplo. Ah, deu um clique aqui. Se você segurar Shift e clicar no outro ponto, ele vai traçar uma reta. Isso ajuda muito quando você quiser dar os efeitos na sua imagem sem ter que pintar a mão, fica tudo torto. Então, tá aí a dica para quem quiser pegar. Beleza. E você vai fazer a mesma coisa com o Dodge. Então, você vem aqui no seu Dodge e você vai fazer o mesmo efeito que a gente acabou de criar aqui. Então, ó, na onde tem sombra, você vai escrever Dodge e você vai realçar os seus ponteiros aqui de sombra. Olha só, antes e depois. Eu vim realçando algumas gotas. Isso dá um efeito de... Fica mais realista a sua imagem, né? Olha lá, antes e depois. É só você vir aonde já tem sombra e passar esse pincel bem sutilmente, para não ficar muito forçado. Então, você vem aqui, ó, tipo aqui nesse cantinho. Já tem sombra aqui? Põe aqui o fluxo em 10%. Ó, você vai dar uns cliques aqui. Tá vendo? É bem sutil, ó. Isso aqui é trabalho de formiga, só que é nesses detalhes que vocês conseguem a atenção das pessoas. São nesses detalhes que vocês vão conseguir realmente criar, ó, a arte de vocês. E isso é muito legal. Beleza. Ó, se você errar, Ctrl Z, você volta e vem realçando aonde já existe sombra. Esse efeito, presta atenção, ele não é para criar nada, ele vai realçar. Isso aqui é uma técnica de realce. Ele realça aquilo que já existe. Entendendo isso, você consegue realmente fazer a diferença na criação das suas artes. Ele é um efeito muito bonito, não exagera, tá? Se você ficar pintando muito de preto, vai ficar zoado. E aqui nos brancos, ó, nos burns, eu fiz a mesma coisa. Eu vim pintando onde já tinha luz, realçando os pontos de luz dele. E olha só que efeito bacana que deu, né? Aqui no curvas, aqui eu criei um efeito de luz bem bacana, tá? Como que você consegue fazer essa luz de contorno usando curvas? É uma das formas também. Todo mundo sempre ensina a dar 2 cliques na imagem, vem aqui, faz aqui o brilho interno, tudo bem, pode fazer o brilho interno na sua imagem, não tem problema. Mas você consegue fazer aqui com o efeito de curvas também. Teclando a tecla Ctrl, você vai clicar aqui na sua imagem, tá? Na thumbnail da sua imagem, vai selecionar ela. Você vai vir aqui deixa eu desabilitar. Você vai vir aqui em selecionar, modificar, contração. Para que serve isso daqui? Como o nome mesmo já diz, você vai contrair o pixel, né, a sua seleção para dentro. Então, você pode aplicar mais ou menos uns 4 pixels para dentro. Você consegue aqui, ó, fazer essa seleção de contração. Se eu criar um efeito de curvas agora, o que vai acontecer? Ele vai pegar dentro da minha imagem e não vai pegar no efeitozinho na onde eu marquei. Eu não quero isso, eu quero pegar o contorno. O que você vai fazer então? Vou dar um Ctrl Z aqui. O que você vai fazer então com a sua imagem? Você vai dar Ctrl Shift I. Você vai inverter a sua seleção. Agora sim, você vem, cria um efeito de curvas e você vai estourar ele um pouquinho para cima, pegando assim somente nas bordinhas. E você ainda consegue vir aqui na sua camada. Você clicando aqui nas propriedades em máscaras, você vem aqui em difusão, você consegue, ó, difundir isso daqui para que não fique muito marcado. Ó, aqui na lateral você vai conseguir ver bem melhor, para que não fique muito marcado. Então, ó, tava bem marcado, né? Aí você já consegue vir aqui e colocar ele mais, como eu posso dizer, em contato realmente com a sua imagem, tá? Bom, beleza. Eu deixei aqui na lateral também, porque como eu falei pra você, isso aqui é um cilindro, então recebe luz aqui atrás. Não se esqueçam disso. Ele vai receber um leve contorno de luz, porque além de ser um cilindro, é uma imagem que tem
lata. Então, a lata, ela brilha, né? Então, aqui tem que ter esse contorno, por isso que eu deixei, eu não apaguei daqui, tá? Eu deixei esse contorno que a gente fez. Bom, basicamente foi isso que eu fiz. Eu fiz aqui o nosso efeitozinho de contorno. Vim aqui, agora eu comecei a trabalhar com o brush. Eu gosto muito de trabalhar com o brush na criação aqui das minhas imagens, tá? Eu só vim aqui embaixo e criei uma camada. Aqui você cria uma camada, ó, tá vendo aqui embaixo? Eu criei uma camadinha e eu pintei ela, não mudei modo de mesclagem, nada. Simplesmente criei uma camada, flipei ela pra baixo teclando Alt. Você vem aqui, pega aqui com o conta-gotas, segurando o Alt, vai abrir o seu conta-gotas, ó. Você pega uma cor aqui escura, aumenta um pouquinho o seu fluxo, ó, tá vendo? Tá escuro. Ah, não gostei dessa cor. Fecha um pouquinho ela, ó. Deixa ela mais fechadinha, ó. Assim tá legal. E eu vim aqui e dei um clique, ó. Você consegue até clonar essa cor aqui um pouco mais escura. Dei um clique aqui só para gerar essa sombrinha aqui nesse canto do meu matinho. Para inteirar ainda mais a minha imagem, você consegue aumentar o seu brush, ó. Aumentar um pouco o seu brush. Você consegue dar um clique aqui embaixo também, para poder trazer um pouquinho mais de sombra para sua imagem. Bom, eu criei mais uma camada. Agora, deixa eu só ver. Opa, travou aqui. Eu criei essa camada aqui. E eu acho que eu não utilizei ela. Eu tinha utilizado ela pra criar sombra aqui. Desculpa, eu vou até apagar, mas como eu coloquei o mato na frente, não precisa. Por isso que eu já coloquei o matinho aqui. E agora eu vim. Essa camada fez a diferença. Eu criei o volume na minha imagem usando o brush. Eu gosto muito de fazer isso. Então, eu simplesmente crio uma camada. Eu não mudo pra multiplicação, porque depende da imagem. Eu acho que fica muito forte, fica muito estourado. Eu não gosto. Vai de você se você quiser mudar pra multiplicação, tá? E aqui simplesmente você, na mesma tonalidade, você vem aqui com o conta-gotas, ó. Pega o verde da sua latinha. Vamos abrir aqui pra vocês poderem ver, ó. Eu desci um pouquinho mais na mesma tonalidade e vim pintando, ó. Eu dei uns cliques aqui. Opa, fluxo sempre baixo, não esquece disso pra não acontecer esses estouros de luz. E você vai dando cliques, ó. Você vai clicando aqui e não vai pintando. Não faz isso aqui, tá? Isso aqui geralmente estraga o efeito. Simplesmente vem dando alguns cliques aqui. Com a tecla E, você habilita a borracha e consegue apagar aonde você não quer. Aqui em cima você controla o fluxo da borracha. Bom, foi isso que eu fui fazendo aqui. Eu fui criando camadas com o brush. Eu vou só tirar essa aqui. Eu fui criando, então, as camadas com o brush. Esse é basicamente o conceito das minhas artes. Ó. Tudo com os brushes, tá? Aqui, ó. Aqui embaixo, criei uma camada com o mesmo tom. Eu pintei aqui, ó. Eu pintei essa região aqui de baixo, porque aqui tem sombra. Então, tem que ter sombra. Aqui em cima, eu fiz o oposto. Eu criei uma camada. Eu gosto muito de fazer esse efeito, eu sempre faço. Que é, por último, eu crio uma camada, mudo para luz direta ou para divisão. Nesse caso, eu coloquei luz direta. Você vem aqui com o seu brush, no mesmo tom de verde, você sobe aqui, ó. Coloca quase no branco. Você pode ver que não tá no branco, ele tá mais ou menos aqui. E dá um ok. Aí você vem dando uns cliques aqui, você pode aumentar um pouco o seu fluxo, ó. Consegue realçar ainda mais esse contorno. Lembrando que isso aqui é uma lata. Então ela tem bastante informação de luz. Ainda mais com o meu todo da minha imagem. E olha só, antes e depois. Foi isso que eu fiz aqui, para dar esse efeito bacana. E olha já o que a gente já conseguiu fazer somente com esses efeitos aqui. A nossa imagem tava assim e a gente conseguiu deixar ela assim. Então, assim, é praticamente 40 minutos só trabalhando no produto? É. Tem gente que demora mais? Tem. Tem gente que faz mais rápido? Tem. Vai depender do seu resultado, vai depender do quanto você entende, do quanto você não entende. Mas o principal vai depender da qualidade final, cara. Quanto mais atenção e mais detalhe você coloca no seu produto, mais qualidade você vai ter. Então, pensa sempre nisso, tá? O efeito de high pass é bem simples de criar. Eu gosto muito de criar esse efeito. Ele é um efeito bem bacana.
tá? Você consegue, ó, eu dei uma alta frequência, deixa eu só abrir aqui, de 1. Eu vou apagar ele, eu vou fazer de novo, pra vocês poderem ver como é que ficou, como é que faz, tá? Você vai clicar na camada do seu produto, você vai teclar Alt, clica e arrasta. Você duplica a sua camada, tá? Puxando ela aqui pra cima, ó, você coloca por cima de tudo, de todas as suas camadas, e ela vai subir aqui e voltar sem os efeitos. Você não vai aplicar ela pra baixo, tá? Não faz isso. Por quê? Porque você vai vir aqui em filtro, certifique-se de estar em objeto inteligente, ou você pode clicar com o botão direito do mouse e transformar em objeto inteligente, filtros, outros, alta frequência. Para que serve esse efeito de high pass ou efeito de alta frequência? Vai depender da linguagem do seu Photoshop. É para realçar os detalhes da sua imagem, sendo eles finos, medianos ou um pouco mais grossos. O que quer dizer isso? Se eu deixar em 1, você observa que ele realçou aqueles detalhes bem finos da minha imagem, trazendo aquela nitidez bonita. Se eu colocar aqui 5, olha o que já acontece. Ele já vai realçar de forma mais grosseira os detalhes mais grosseiros da minha imagem. Vai depender do que você quer. O efeito fica bonito? Fica. Faz o teste, vê o que você quer. Eu vou colocar 2 aqui. Um eu vou colocar é, um eu vou colocar com 5, um eu vou colocar com 1. Só pra vocês verem a diferença. Vamos ver o que acontece no 5 aqui, ó. Que é esse que a gente realçou eles grossos. Você vai mudar o modo de mesclagem dele para sobrepor ou luz indireta, tá? Aí você vem aqui, testa os dois. Geralmente eu uso luz indireta ou sobrepor, é o que fica bonito, tá? Eu achei que o que aconteceu? Olha só, antes e depois. Ficou muito forte. Então, assim, eu não acho que é legal você também abusar do efeito. É bonito? É, mas tudo que é demais não é legal. Então, vou colocar uns 3. Ó, já diminuiu. Mas ainda assim, não é o que eu quero. Eu queria realçar só os tons finos da minha imagem. Pra dar aquele retoque bem sutil nela. Não queria nada grosseiro. Lembrando que tudo depende do tipo de produto, tá? E aí, galera, comenta aí. O que vocês estão achando da live? Vamos dar uma parada, uma pausa pra respirar. Eu tô falando aqui faz 1 hora já. O que vocês estão curtindo? A gente tem 11 pessoas. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo prestando atenção? Comenta aí. Vocês estão com alguma dúvida? Tomar uma aguinha? Beleza. Bom. Boa, Iron. Beleza, vamos voltar aqui? Dependendo do produto que você vai ter que publicar, pode demandar uma atenção em detalhes mais refinados, que pode demandar mais tempo no trabalho, ou no caso varia do produto. Então, Thalita, vai variar de acordo com o que você quer. Quanto mais atenção você dá para sua arte, quanto mais detalhes você realça, mais tempo você vai levar para fazer. Essa arte, por exemplo, da Coca-Cola, eu acho que eu levei, sei lá, umas 5 horas. Eu levo geralmente entre 4 a 5 horas para fazer uma criação top, aquela criação que você fala, puta, tá sensacional. Tem gente que leva, tipo assim, sei lá, 6 horas, 8 horas, ou 20 minutos, 30 minutos. Fica legal? Aí é que tá, eu que te pergunto. Você acha que você consegue entregar uma arte sensacional em 30 minutos? Beleza. Eu não entrego em pouco tempo, eu entrego mais. Então, vai de você, vai do que você acha. E é isso aí. Três semanas. Ou você pode levar 3 semanas. E tá tudo bem, não tem problema você levar 3 semanas. Não tem problema nenhum. O importante é você fazer. E o mais importante não é só fazer. Vocês têm que parar de ter medo de postar. Eu vejo muita gente, cara, que tem medo. Boa, Nike. E aí, tudo bom?
Seja bem-vindo, cara. Ó, voltando aqui ao assunto. A única coisa que vocês têm que entender é que vocês têm muito medo de postar. Eu vejo muito isso. Vocês mandam mensagem pra mim direto. Ah, como é que eu faço pra vencer o meu medo? Posta. Ah, mas a minha arte tá feia. A próxima vez eu vou postar. Não, você não vai postar. Se você ficar com essa frescura. Ah, depois eu posto. Ah, tá feio. Ah, sei lá quem não vai gostar. Minha avó não vai gostar. Ou sei lá quem vai me criticar. Eu só não vou falar o português, claro, que eu acho aqui. Porque eu não quero falar palavrão. Mas dane-se, cara. Toca o F. É isso que eu aprendi. Depois que aconteceu um momento aí, que algumas pessoas que estão aqui acho que sabem do que eu tô falando, que um cara veio me dar um feedback extremamente ridículo, mais preocupado em me tirar a minha alegria, tirar a minha vontade, do que simplesmente me ajudar, porque o feedback ele tem que ser construtivo. A partir do momento que ele não é construtivo, guarda pra você. Então, assim, ponto. Ah, ponto. Quando eu vi que isso aconteceu e que eu dei uma bugada monstra, que eu falei, cara, melhorou o áudio? Vê se seu volume tá baixo, Nike. Vê se seu volume tá baixo. Depois que eu falei assim, cara, realmente eu vou desistir, ninguém gosta de mim, ninguém gosta das minhas artes. Mano, eu tava perdendo. Ou o cara tava perdendo. Eu tava perdendo. Eu tinha que entender isso. Foi aonde a minha vida mudou. Eu falei, quer saber? Eu vou postar minhas artes, que se dane. Se uma pessoa gostar, tá legal. Se não gostar, também tá legal, mano. São oportunidades que eu tava perdendo. E olha onde eu tô hoje. Tô fazendo live pra vocês, tô com o intuito de ajudar vocês. Tô aqui me disponibilizando pra fazer o que eu amo. Eu amo de paixão fazer isso. Eu amo de paixão ensinar. Eu não tenho problema nenhum com isso, em passar o meu conhecimento adiante. Porque se eu morrer amanhã, eu vou levar o quê comigo? Vou levar nada. Então, assim, é basicamente isso. Então, cara, tudo isso pra dizer que você tem que postar. Posta suas artes e para de ter medo. Se as pessoas não vão gostar do que você tá postando ou se elas vão gostar. Não importa. Talvez sua vida vai mudar se você fazer isso. Agora, vamos voltar aqui pro, pra nossa. Deixa eu ver. O chat tá de boa. Vocês não estão mandando nenhuma dúvida. Se você tiver dúvida, manda aí. É nóis. Vamos voltar aqui pro Photoshop. Porque vocês estão aqui pra aprender Photoshop. Beleza, ó. Galera, tendo aqui o meu High Pass, eu reutilizei ele aqui, ó. Eu acho que o Iron fez uma pergunta. Ele perguntou sobre mesa digitalizadora. Os retoques, ele perguntou se facilita retoques de mesa digitalizadora. Os retoques, galera, depende muito de você. Se você tem condições, custam R$ 180, R$ 200. Se é muito importante para você, você não consegue fazer com o mouse, compra a mesa digitalizadora, tá? Ela é bem legal. Eu vou comprar uma pra mim, porque eu acho muito importante, muito interessante você testar, ver o que você utiliza. Tem design que não gosta, tem design que eu conheço que é bem grande, que atende clientes enormes e não usa mesa digitalizadora. Então vai de gosto, vai do que você gosta realmente. Eu tô aqui no meu mousezinho da G Pro, muito bom. E é o mouse que eu utilizo para trabalhar e que eu faço todas as minhas artes. Então, ó, eu consigo chegar em um resultado muito bom, porque eu tô acostumado. Vai depender de você, tá? É bem barato, aquelas mesas tem uma marca chama Wacom. É bem interessante comprar as mesas digitalizadoras deles, beleza? Bom, tendo isso em mente, vocês entendendo esse conceito base, entendendo que high pass é para realçar os retoques, cuidado para não estourar, porque se estourar, você viu que fica feio, tá? Você consegue fazer a criação da sua arte realçando somente o seu produto, não vai aplicar high pass em tudo. Não vai fazer isso, cara, porque tá aí um outro erro que eu vejo bastante. Volta aqui, vamos voltar aqui rapidão, só porque é uma coisa importante que eu quero falar. Eu vejo muita gente que fala assim: ah, minha imagem tá bonita, e começa a colocar um monte de coisa na imagem, tira a atenção do produto. Ah, mas tá legal, eu quero pôr uma bola de basquete. Mano, você tá vendendo a bola de basquete ou você tá vendendo, sei lá, o Ruffles do basquete? Bota prioridade, você tem que ter prioridade. Não adianta você colocar a bola de basquete, tá legal? Tá legal, mas fugiu, já foi pra outro caminho, já não é uma arte que você tá tentando vender.
Tô dando um exemplo da Ruffles. A Ruffles, que é da NBA, por exemplo. Ela é da NBA, bota lá uma bola de basquete voando, desfocada, longe, só para dar um complemento. São imagens complementares. Defina a sua imagem principal. Sua imagem principal qual é? Coca-Cola. Então eu quero que a minha Coca-Cola tenha atenção total. Ah, mas eu botei uma formiga. Mano, a formiga tá minúscula. Eu não vou botar a formiga gigantesca aqui, 300 formigas na minha coca, tirando, tampando o rótulo, mudando tudo. Enfim, entenda isso também, tá? Bom, vamos voltar aqui? Deixa eu ver. Na verdade, tem pessoas que o maior prazer é menosprezar o próximo se achando. Se quer fazer a crítica bacana. Exatamente. Realmente, as pessoas, elas simplesmente estão mais preocupadas sei lá, em criticar do que realmente colaborar, do que realmente ajudar. Eu não sou assim, eu não faço esse tipo de coisa. Eu realmente tô aqui, tô disposto a ajudar. Eu jamais vou criticar uma pessoa. Então, assim, pra quê, mano? Vou levar você pra onde? Vou te ajudar com o quê fazendo isso? Tô te ajudando? Eu não sei como você vai reagir com essa crítica. Eu não sei se você é uma pessoa que tem ansiedade ou depressão, enfim. Porque é a nossa geração, é a realidade. Ah, mas quer falar desse assunto? Não, não vou falar desse assunto, mas é a realidade. Muitas pessoas não estão bem. Muitas pessoas têm esse tipo de coisa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, mano. Porque se você Ah, mas a arte da pessoa tá feia. O problema da pessoa. Se vira você com seus clientes. Ninguém tem que ter a ver com isso. Se você tem uma coisa construtiva pra falar pra pessoa, vai e fala. Se você não tem, cala a boca. Acho que é melhor. Fica quieto, sabe? Então, o Nike tem a mesinha dele aqui digitalizadora, ele tá falando que foi R$ 260. Vai variar da qualidade, pouca coisa de diferença. Vai de vocês mesmo. Beleza. Vambora, vamos voltar aqui pra nossa live, porque já estão 1h20 aí pra gente poder finalizar. Bom, galera, o que que eu fiz aqui? Uma outra coisa bem legal Deixa eu só olhar aqui. Uma outra coisa bem bacana que a gente consegue fazer aqui no nosso fundo são alguns efeitos. O primeiro efeito que eu criei foi a mesma coisa que eu ensinei pra vocês, olha lá. Efeito de curvas, fiz aqui o sombreamento e vim ajustando com o meu brush. Eu apliquei aqui somente aqui na frente, ó. Ó, vou estourar ele pra você ver. Eu só deixei aqui na frente, pra poder melhorar um pouco esse sombreamento, que eu achei que tava muito fraco. Já que tem mato aqui na frente, tem que ter mais luz, né? Aqui, eu fiz aquela mesma coisa que a gente fez. Ó, eu fiz um efeitozinho de luz aqui. Eu realcei bem sutilmente esse matinho aqui do canto, ó. Deixa eu só dar ok. Eu realcei esse ponto aqui, ó. Então, eu simplesmente criei esse efeito de curvas. Aumentei ele lá, vim aqui com o meu brush, dei Ctrl I pra inverter a camada. E, ó, tá vendo que se eu aplicar ele, eu vou revelar luz? Eu vim revelando luz nesse canto aqui, ó, das folhinhas. Eu queria dar um pouco mais de brilho. Eu gosto desse efeito, ó. Então eu vim clicando aqui pra poder realçar, olha lá, antes e depois. Fica bem legal, você consegue fazer isso. Cuidado pra não estourar muito. Eu gosto. Criei mais um efeito. Ó, mesma coisa que eu fiz aqui no outro, só que eu fiz com o meu brush. Então é só você criar o efeito, não tem segredo. Pega aqui a paleta de cor, não é preta. Olha aqui, só, essa sombra parece que é preta. Se você clicar aqui na cor, você vai ver que ela não é preta, ó. Tá vendo aqui? Preta é esse aqui. Ela não é preta. Então, entenda isso. Sua sombra nunca vai ser preta. Se você faz sombra preta, para. Ó, eu vim aqui e peguei um tom. Eu peguei esse tom aqui do canto. Eu aumentei o meu brush. Eu deixo meu brush sempre em 15. De 15 a 30. Na verdade, de 10 a 30. Isso aí vai variar. E eu vou vir clicando aqui, ó. Eu vim pegando ele e vim clicando. Somente isso. Eu vou clicando, realmente, ó. Pego aqui, dou uma fechada mais na cor. Você consegue vir clicando aqui nessa parte. Pra poder trazer aí esse efeito de sombra bem legal na sua imagem lá, antes e depois, tá? Deixa eu ver aqui se eu
fiz alguma coisa? Não, aqui eu não fiz nada. Aqui eu criei mais um efeitozinho de sombra. Aqui embaixo na minha folhinha. Ó, antes. Tá vendo aqui? E depois. Eu só criei uma camada, tá? Peguei o meu brush aqui, ó. E como ela tá contra a luz, eu dei uns cliques aqui. Nessa região, ó. Pra dar ainda mais realismo de que tá realmente aqui. Ó, você pode clicar aqui nesse ponto. Tá vendo? Eu não tô criando sombra, eu tô realçando a sombra que já existe. Tá vendo? Você consegue vir aqui, ó, e clicando, realçando esse ponto aqui, ó, de luz, que eu acho bem interessante, eu gosto bastante. Depois que eu fiz isso, eu acredito que o único efeito que eu criei aqui, deixa eu colocar, eu gosto de trabalhar assim, as minhas cores aqui bem aparentes. Beleza. Ó, depois que eu fiz isso, eu criei esse efeito de sombra aqui na frente. Mesma coisa, diminuí agora um pouco mais, acentuei um pouco mais a minha sombra aqui na frente, tá? E apaguei onde eu não queria, deixando somente aqui. Quando você cria um efeito, dá Ctrl Shift I nele, que você inverte. Você vai apagar ele inteiro. Aí você vem com o brush na cor branca e revela. Então, ó, tá aqui. Eu vou apagar ele tudo pra você ver. Ó. Opa. Você vem aqui, ó, apaga ele. Tá? Peraí que acho que travou. Aqui. Ó, apaguei todo o meu efeito e eu vou vir com a cor branca, tá vendo aqui, ó, X você muda de cor. E eu vou revelar só aqui na frente, que é onde eu queria passar esse efeito de sombra. Então é isso que eu fiz, eu vim pintando aqui na frente. E aí você tem antes, depois, é bem interessante. Aqui, eu criei uma camada, mudei o modo para divisão, modo de mesclagem de luz, divisão. Peguei aqui com o conta-gotas esse verdinho, puxei ele aqui pra cima, ó, para habilitar o conta-gotas é Alt, para quem é iniciante. Aumentei meu brush segurando Alt com o botão direito do mouse, clica dentro da tela e arrasta, você aumenta o pincel, tá? Ou conchetes. Conchetes você aumenta e diminui. Abre e fecha conchetes. Pra cima e pra baixo é a dureza, tá? Deixa a dureza em 0. Você vem aqui, eu vim aqui e dei um clique, ó. Foi isso que eu fiz para realçar ainda mais o meu efeito de luz. Não fiz mais nada no meu background, fiz mais nada no meu produto. Vim lá aqui, consultei meu mapa, falei, pô, comparação com a porcaria que tava antes das cores, olha o que eu já tô conseguindo fazer, eu já tô no caminho certo, então vambora, vamos continuar que dá pra fazer mais. Eu dei uma olhada aqui, se precisava fazer ajuste de cores, de sombras, eu vi que já tava bem legal. Eu comecei a dar uns retoques aqui, ó, no meu mato. Então, o que eu fiz aqui no meu mato? Primeiro eu vim no meu mato da frente. Agora, tá aí outra dica pra vocês. Uma dica muito importante. Eita, galera. Foi mal. Deixa eu voltar aqui. Que é a vida sem erros do ao vivo? Essa porcaria dessa tela, eu esqueci de mudar. Se até Pedro Sobral faz isso, quem sou eu na fila do pão, né? Mas beleza. Vamos voltar aqui. O que eu tava falando pra vocês? Esse efeito de sombra aqui, ó. Dessa parte aqui, eu só criei aqui uma camada e vim revelando ela. Eu vou só fazer aqui rapidinho, só pra vocês poderem ver. Ó, quando você cria a camada, ela vai estar assim, né? Ela vai estar inteira preta ou branca. Se ela tiver branca, você vai dar um Ctrl Shift I ou Ctrl I pra você poder inverter. Clica na camada, ó, Ctrl I e eu inverto a minha camada, tá? Bom, feito isso, eu vim revelando aqui, ó, essa sombra aqui na frente. E beleza. Só para dar esse efeitozinho de sombra. Criei uma camada, pintei aqui com o meu brush. Aqui eu não fiz nada. Aqui eu vim dando esse efeitozinho de sombra bem aqui nessa parte, ó. Aí, galera, liga não, nem vi que tava bugada. Valeu por me avisar, gente. Ó, eu vim aqui, tô fazendo a live sozinha. Mas enfim, eu vim aqui, peguei o meu conta-gotas, ó, aqui do fundo. Lembrando que a sombra não é preta, como eu falei pra vocês, e vim clicando aqui, ó, pra realçar esses tons aqui de sombra, pra dar um retoque bem pequeno, ó,
pra dar esse efeito bem legal. Bom, foi isso basicamente que eu fiz. Eu não fiz mais nada aqui no meu fundo. Foi só isso. E foi o que eu falei. Eu olhei aqui e eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Tô chegando aonde realmente eu quero chegar. As cores já estão conversando muito mais do que estavam no começo. E foi isso que me motivou a começar a ir pro próximo passo. Então, ó, não fiz mais nada no meu produto. Eu comecei aqui mexendo no meu mato. Eu simplesmente vim aqui e criei uma camada com o brush. Eu sempre faço isso com o brush. Eu vou fazer com vocês aqui agora. Então, ó, eu vou apagar ela aqui. Cria uma camada. Com a tecla B, você habilita o seu brush. Abre ele aqui, coloca em 15. Você vai pegar esse tom mais escuro, de sombra. E você vai vir clicando aqui, ó, para poder criar esse efeito de sombra. Eu sempre faço com o brush. Ah, mas eu faço com curvas. Tudo bem, não tem problema se fazer com curvas. Eu acho que com o brush o efeito fica mais bonito. Aí vai de você. Ah, mas aí você não vai mudar o modo de mesclagem para multiplicação? Não, não vou. Ah, por quê? Porque estoura. Pra mim, eu não gosto de história, eu sou chata. Então, vai depender. Eu não mudo, eu uso assim, pra mim funciona. E acredito que pra você também vai funcionar. Faz o teste. Ó, eu venho regulando com a tecla E, eu abro a borracha. Com a tecla B, eu volto pro meu brush. E, ó, eu venho aqui, pego uma cor ainda mais fechadinha. Tá vendo que não tá preta? E agora eu vou dar uns cliques aqui embaixo. Trazendo assim sombra. Lembrando que quanto mais longe da luz, mais sombra eu vou ter. Quanto mais perto da luz, menos sombra eu vou ter. Peguei aqui esse tom de verde, ó, puxei e feito. Foi isso que eu fiz. Olha lá, antes, depois. Com a tecla E, você pode apagar das pontas esse efeito do brush para que você não tire o realismo da imagem, lembrando porque tá batendo sol nas pontas, a luz tá passando para cá. Então essas pontas todas elas vão ter luz. Depois, aí sim eu vim com a curvas e fiz o que meu brush não conseguiu fazer, que é o escurecimento maior da minha imagem. Como eu sei o quanto eu vou escurecer? Você precisa realmente observar a sua imagem e entender. Por exemplo, se eu abaixasse um pouco mais, eu estaria deixando ela muito escura. Você tá vendo? Fica legal? Fica. Só que é aquilo que eu falei, aí você se pergunta, tá, fica legal? Fica. Mas a minha imagem tá bem clareada, tá bem clara, tem bastante sol, tem muita informação de luz, tem mais luz do que sombra. Então eu vou tirar um pouco. Baixei demais. Então eu vou deixar assim, pra mim tá bom. É isso que você tem que entender. Aqui, com a tecla, você vai dar um Ctrl I. Ó, ela tá assim, né? Você vai dar um Ctrl I pra você apagar tudo. E você vai vir com o seu brush na cor branca, revelando somente aqui embaixo. Esse efeito de sombra maior é pra revelar aqui embaixo. Tá vendo? Tava assim, ó. Eu vim aqui com o meu brush e eu revelei o efeito mais forte aqui embaixo pra dar assim maior volume. Então, olha só como é que tava sem os dois efeitos, com os dois efeitos, como é que ficou bem legal. Já tô indo num caminho interessante. Agora eu vou fazer o oposto. Você vai criar uma camada e vai colocar em divisão. Pegando aqui o seu tom, desse tom aqui, ó, bem desse cantinho aqui amarelo, você já consegue vir aqui dando alguns cliques na sua folhagem, ó, pra você poder, lembrando que o fluxo baixinho, você vem dando os cliques aqui, ó, na sua folhagem, para você conseguir fazer esse efeito de luz, acompanhando o que está acontecendo. Ó, você vem diminuindo o seu pincel, você pode fazer aqui, ó, uns cliques aqui, aqui, tá vendo? Nessa região. É basicamente isso que você vai fazer. Só isso. Aí aqui eu fiz a mesma coisa com o meu brush, só que agora eu clareei. Então eu peguei aqui, eu vou apagar para fazer com vocês, ó, curvas. Flipa para baixo, você pode clicar em Alt Ctrl G para flipar para baixo ou tecla Alt, flipa para baixo. Eu estourei as luzes aqui no primeiro quadro, ó, deixei nesse primeiro quadrado, tá? Ctrl I para inverter a seleção, eu apaguei toda a seleção, B de bola para abrir meu brush, botão direito, ó, abri ele aqui na cor branca, eu vou revelar esse efeito só aqui na ponta, que é onde eu quero dar esse efeito de luz. Por quê? Porque a minha folha, ela é a folha geralmente ela é transparente, né?
Ela não é totalmente sólida, a menos que seja essas folhas grossas aqui da frente, que não é o caso. Isso aqui é uma samambaia. Então, samambaia, ela é um galho transparente. Então, por isso que ele tem luz. Então, são essas pequenas coisas que vocês têm que se atentar para conseguir sair disso aqui para isso aqui. Você tá vendo que não é nada complicado, mas é tempo. Você levou 20 minutos para fazer isso? Pô, mas olha a diferença, meu. Então, vale a pena demais. E a gente vai repetir os mesmos processos no galho da frente. Então, ó, eu vim aqui criar um efeito de curvas, desci, e olha que interessante que eu fiz. Eu já consegui gerar um pouco de volume. Lembrando que todo objeto que tiver em primeiro plano, ele não tem luz. Ele precisa ter sombra. Se eu vim aqui colocar luz em tudo, quero deixar ele assim. Por quê? Porque lá atrás tá assim. Mas ele não tá lá atrás, ele tá na frente, meu filho. Presta atenção nisso, porque uma vez falaram pra mim que o objeto da frente tinha que ter luz. Ele não tem. Então, ó, ele vai estar assim, tá? Pretinho, ó. Tirei toda a luz dele. Você vai revelar a luz no contorno, na superfície. Então, esse sol, ele estaria batendo. Olha lá, vamos lá. Ele estaria batendo aqui. Ó, vamos vir aqui com a cor preta. Ele estaria batendo aqui em cima. Ó. Aqui, aqui. Aqui embaixo, ó, nessa regiãozinha aqui, estaria entrando um pouquinho de luz, um pouquinho de formação de luz. Aqui. Só. Aqui você diminui seu brush com a cor preta, você vai realçar aqui embaixo, ó. Porque esse galho está oposto à luz. Vamos lá. E é isso aí. Foi isso basicamente que eu fiz. Criei uma camada com o meu brush, vim pintando aqui embaixo, ó. Somente com a mesma tonalidade. Peguei esse verde escuro aqui, ó. Vocês vão ver que eu uso muito brush. Ó, e eu vim pintando aqui embaixo, cara. Você vem pintando aqui, ó. Não tem segredo. Ó, você vem pegando o seu brush pintando aonde tá oposto à luz. Dando assim esse efeito. Olha que bonito que fica. Eu criei mais um efeito com o meu brush aqui. Foi o mesmo efeito de sombra. Pra fazer aqui na parte da formiguinha. Eu só peguei aqui e pintei, ó. Essa região. Dei um clique aqui de sombra. Só pra dar esse efeitozinho da formiga. E aqui foi a mesma coisa. Só que agora eu escureci mais ainda. O primeiro efeito de luz, eu escureci somente o primeiro quadrado. Você tá vendo que tem uns quadradinhos aqui? O segundo efeito, eu quero dar mais sombra. Então, eu escureci no segundo quadrado. Seguindo, você tá vendo que a minha imagem ela tá harmônica? Os níveis de sombras estão os mesmos? Se eu colocasse isso aqui, eu já estaria fugindo completamente do que tá acontecendo. Então, isso aqui fica tranquilo que você vai pegando com o tempo, tá? Não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Conforme você vai trabalhando, vai olhando, postando suas artes, vendo onde você tá errando, você vai melhorando. Então, aqui é basicamente a mesma coisa. Ó, você vai modificando aqui. Você vai modificando aqui, vai pintando, revelando luz onde você quer revelar luz. As formigas, eu fiz a mesma coisa, fui desenhando elas uma a uma aqui com o meu brush, ó. Fui fazendo aqui os efeitozinhos, ó. Pintei com o brush onde tinha sombra e a luz. Foi simplesmente isso que eu fiz, não mais nada. E agora a gente vai aplicar aqui o nosso flare, pra gente ir pro final da nossa imagem. Então, ó, apliquei aqui um flare, subi. Eu já ensinei vocês lá no meu canal como é que sobe flare, bem simples, tá? Pra não enrolar mais aqui na live. Eu subi 2 flares aqui na minha imagem, para dar esse efeito ainda maior de batida de luz, e foi isso que eu fiz. Esse retoque com a caneta eu achei bem legal também de fazer, olha que interessante que fica. Você vem pintando aqui a sua imagem, como eu ensinei vocês aqueles contornos, você vai criar uma camada, muda para sobrepor, tecla P, você vai vir aqui abrir o seu painel com o botão direito, colocar o tamanho em 4, vai escolher aqui redondo, duro, tamanho, impressão e colocar a cor em branco. Tecla P de pato, você vai abrir a caneta. Você vai contornar os pontos de luz da sua imagem, pontos onde você quer, pontos-chave, onde você quer realçar. Por exemplo, eu quero realçar esse cantinho aqui. Lembra de aumentar o fluxo e deixar em 100%. Eu quero aumentar esse aqui, ó. Você vai clicar e vai contornar. O botão direito do mouse você vai clicar em traçar demarcador. Tá? Opa, peraí que o meu tá em forma. Certifique-se de colocar em demarcador aqui, tá bom? Ó. Cria uma camada.
clica, contorna, botão direito, traçar de marcador e você vai dar um OK. Com isso, você vai criar essa forma aqui. Você pode apagar aqui com o botão, ó, para dar um OK. Você vai criar essa forma aqui legal. Muda o modo de mesclagem para sobrepor. Ctrl T nela. Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar em deformar. Você vai dar uma puxadinha aqui nela, ó, para dar uma entortadinha nela e vai colocar lá aonde você quer contornar, fazendo assim esse efeito, ó, arrumando ele. Olha que bonito que fica. Então, antes, depois. É mais realmente para você dar esse realce, você vai fazendo isso na sua imagem toda, tendo assim esse efeito. E por fim, eu crio uma camada de luz, eu mudo ela para divisão e venho pincelando aqui essas áreas, dando esse bloom bonito na minha imagem. Olha só, antes, depois. Fica bem interessante, fica bem legal. Então, ó, é basicamente isso que você vai fazer. Cria uma camada, pega o seu brush, pega aqui o seu brush, muda o fluxo para 15%. Aí você vai pegar aqui o seu, coloca, volta ele no redondo macio, tá? E você pega aqui essa cor, ó, com conta-gotas e vai dar um clique. Vem clicando onde tem esses pontos de luz aqui, ó, onde eles estão estourando, tá vendo? Você consegue assim criar essa luz esfumaçada. Isso aqui fica bem bonito, tá? Bom, é basicamente isso que eu fiz. Os ajustes finais. Eu sempre venho aqui, dou uma trabalhada na matiz de saturação, ó, eu tirei um pouquinho de saturação da minha imagem. Eu achei que estava muito forte, então eu tirei um pouco da saturação. Criei aqui o bloom, que eu já ensinei vocês a fazer também. Não tem segredo. Só pra gente não enrolar mais. Tirei mais um pouco a saturação aqui, que eu achei que tava muito forte, tá? Aqui. Eu acho que aqui foi o efeito que eu fiz de... aqui foi um outro efeito de bloom que eu fiz e eu vim apagando aqui embaixo. E eu apliquei o desfoque radial. Como é que você faz isso? Você vai clicar na última camada, Alt, Ctrl, Shift, E. Eu ensino tudo isso no meu perfil lá. Segue lá que você vai... Me segue lá no meu perfil que você consegue saber certinho como finalizar uma arte. Então, ó, Alt, Ctrl, Shift, E, você pode mudar aqui o nome para radial. Para que serve isso? Você vai vir aqui em desfoque, radial. Isso aqui você vai colocar em 100% e vai mudar para zoom. Você vai colocar o pino aonde está o seu produto e vai dar um OK. Olha o que ele vai fazer com a sua imagem. Ele vai criar um desfoque onde todas as coisas vão apontar para o centro onde você marcou. Criando uma máscara com a tecla Alt, você vai inverter a sua camada e vai pegar aqui o gradiente na lateral, clicando com o botão direito do mouse, ó, ferramenta de degradê, tá? Você vai pegar essa segunda aqui e deixar a opacidade em 20. Aí você vem aqui, ó, pode pegar já a cor branca do seu pincel e você vai puxando aqui na lateral, dando assim essa desfocada, como se sem querer as coisas estivessem indo em direção ao seu produto. Então você vai puxando aqui, ó, dando assim esse efeito, olha lá, antes e depois. Eu venho aqui, pego o meu brush com a cor preta agora, eu apago aqui no meio para que não danifique o meu produto, ó. Você consegue apagar aqui no meio, olha lá, antes, depois. Você pode diminuir aqui para 50%. Não precisa deixar muito forte. E é basicamente isso que eu faço. Eu vim aqui em cor seletiva, fiz alguns ajustes aqui no amarelo. Tirei um pouquinho de amarelo, que eu achei que estava muito forte. E fiz uma sombra com o meu brush. Criei uma camada e pintei aqui embaixo, no mesmo tom de sombra, ó. Criando assim esse efeito. E agora eu vim aqui no Camera Raw e fiz os ajustes, que foi aonde eu consegui dar realmente essa mágica aqui. Vamos abrir aqui o Camera Raw para vocês verem exatamente o que eu fiz. Não tem nenhum segredo. É mais testando os ponteiros mesmo. Aqui nas cores, aqui a minha imagem tá pedindo. Ela tá pedindo um pouco de amarelo. Ou ela tá pedindo azul, enfim. Coloca o que ela tá pedindo. Puxa os ponteiros, faz os testes. Eu geralmente tiro os pretos, ó. Eu tiro um pouco esse preto e eu tirei as sombras, porque tava muito forte. Então eu dei uma limpada aqui nas sombras total da minha imagem. Apliquei um pouquinho de textura. Vim aqui na vibração, ó. Você mexe um pouco, você vai testando, vai vendo como é que fica, sem estourar muito. Eu não apliquei nitidez nessa imagem, porque eu já fiz o High Pass, então não é necessário você aplicar nitidez nela. Então é isso que você tem que ter em mente também. Vim aqui em redução de ruído, tirei um pouquinho. Apliquei aqui uma calibração, ó. Você vem aqui testando com o ponteiro, ó. Você testa, vê como é que fica. E é isso, é basicamente isso. Aqui em efeitos você cria uma vinheta, ó. Cria um pouquinho de vinheta. E nessa imagem eu não apliquei
o ruído. Então eu vim aqui e coloquei um pouquinho de ruído. Sempre põe ruído na sua imagem que ele ajuda a integrar tudo melhor. Fica aquele efeito bem bonito. E aí a gente tem agora o antes, né? Como é que tava aqui, ó. Como é que tava a minha imagem sem o Camera Raw e depois com o Camera Raw. Eu venho aqui também, ó, em correção de cores, tá? Mas isso aqui eu vou trazer uma aula mais específica, mais aprofundada pra vocês. Isso aqui é o color grading. Testem aí na casa de vocês, pega o ponteiro, dá uma testada pra vocês verificar aí como é que fica. Olha que interessante. Isso aqui você consegue inteirar muito bem as cores da sua imagem, tá? Mas eu vou trazer uma aula pra vocês no YouTube somente falando disso aqui, porque é uma coisa complexa. A gente já tá aqui há mais de 1h30 e eu não quero mais adiantar isso ou tirar mais o tempo de vocês. Bom, é isso. Pra quem tá até aqui comigo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam da live, só pra eu saber se vocês curtiram esse conteúdo, se a gente faz lives toda semana, se vocês gostariam desse tipo de conteúdo. Eu quero saber mesmo. Se vocês puderem comentar. Pra quem tá aí. Vocês já saíram. Mas enfim, é isso aí. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live disponível para vocês durante uns 7 dias, para quem quiser, para quem tiver a oportunidade de assistir. É realmente uma primeira live. Espero que a gente tenha muito mais, que a gente consiga trazer mais conteúdos. E é isso aí, galera. Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui hoje. A gente contou hoje com bastante galera, né? Eu pensei que nem ia ter tantas pessoas assim por ser uma primeira live. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa, de algum contato, me chama, manda mensagem no meu direct, que eu vou estar disponível. E é isso aí, valeu. E fica ligado no meu perfil, porque a gente tá fazendo os ajustes, tá fazendo as regravações de todo o meu treinamento, tá deixando ele top. E a gente logo logo vem com novidades da abertura das próximas turmas, tá? No caso da próxima turma, a gente vai ter muita coisa legal, então fica lá no perfil, me segue lá, ativa as notificações, me segue aqui no Instagram e para você poder ver para você poder ver exatamente tudo aquilo que eu vou trazer para vocês e as aulas que eu realmente quero trazer para vocês sem cobrar nada, gratuitamente. Você não vai precisar comprar nada, simplesmente vai só assistir e saber o que fazer com as suas artes, beleza? Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Valeu mesmo. Só tenho a agradecer a vocês. E é isso aí. Até uma próxima live. Fiquem com Deus e qualquer coisa, tô aí disponível. Valeu, galera. Vou esperar só um pouquinho pra ver aqui se alguém vai comentar alguma coisa ou não. Muito obrigado. Valeu. Bom, acredito que ninguém mais vai perguntar nada. É isso aí. Valeu então, galera. Fui.